Do conto de fadas à realidade, meu noivo não era quem eu pensava. Imagine encontrar o amor da sua vida de uma maneira inesperada. Uma noite, em um evento social, o destino cruza os caminhos de duas pessoas completamente diferentes. Camila, uma mulher independente, com grandes sonhos e uma vida bem-sucedida. Renato, um homem encantador, misterioso e aparentemente perfeito. Um relacionamento que parece ter saído de um conto de fadas, cheio de momentos inesquecíveis e promessas de um futuro luxuoso. Mas, como toda história de amor verdadeira, existem segredos que podem mudar tudo. Fique com a gente para acompanhar essa história de amor. E não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos à história. Eu estava exausta naquele dia. O trabalho tinha me sugado até a última gota de energia, e tudo o que eu queria era me enroscar no sofá e esquecer que o mundo existia. Mas lá estava eu, me preparando para um evento social, mais um daqueles onde eu conhecia 2 ou 3 pessoas e me sentia deslocada no meio da multidão. O salão estava lotado e bem decorado, com luzes elegantes e música suave preenchendo o ar. Enquanto eu observava discretamente as pessoas ao redor, meu olhar se fixou em um homem que parecia ter saído direto de um filme. Ele era alto, tinha um sorriso que transmitia uma confiança tranquila e vestia-se de forma impecável. Aparentemente, ele era do tipo que facilmente chamava a atenção de todos sem precisar fazer esforço. E então, algo inesperado aconteceu, nossos olhares se encontraram. Eu tentei desviar, mas não adiantou. Ele estava vindo na minha direção. Parece que somos os únicos que não conhecemos todo mundo aqui, não é? Ele disse, com um sorriso meio de canto, com um tom que me fez rir. Era o tipo de comentário que quebrava o gelo de uma forma simples e charmosa. Renato, ele se apresentou. Olá Camila, eu respondi, e começamos a conversar. Fiquei surpresa com a facilidade que senti ao conversar com ele. Desde o início, parecia que estávamos no mesmo ritmo, como se nos conhecêssemos há tempos. Ele era engraçado e fazia perguntas sinceras, do tipo que mostrava interesse genuíno, mas sem ser invasivo. Não havia um pingo de arrogância ali, apenas um interesse verdadeiro que me deixava, curiosamente, à vontade. Falamos sobre tudo e mais um pouco, a rotina corrida, os sonhos, as frustrações. A conversa fluía com uma naturalidade que eu não sentia havia anos. Eu me peguei rindo de coisas que ele contava sobre sua vida, sobre viagens, sobre detalhes engraçados que o faziam parecer mais real, mais próximo. Em determinado momento, percebi que Renato não era só inteligente e educado. Havia uma sensibilidade em seus gestos, um cuidado em me ouvir, em me olhar nos olhos, como se estivesse totalmente presente ali, sem nenhuma distração. Era como se aquele momento fosse especial para ele também. Com o tempo, esqueci completamente do resto do salão. Nada mais parecia importar. Quando finalmente nos despedimos naquela noite, eu saí dali com um sorriso que não conseguia disfarçar. Sabia que tinha encontrado alguém diferente, alguém que, de uma forma inesperada, parecia ter se encaixado perfeitamente na minha vida. Eu nunca acreditei muito em contos de fadas, mas com Renato parecia que o impossível se tornava possível, que o improvável se tornava cotidiano. Cada encontro nosso era uma nova descoberta, como se estivéssemos desvendando juntos segredos que só faziam sentido para nós dois. Ele sempre tinha um plano, um lugar inesperado, uma surpresa que transformava momentos simples em experiências inesquecíveis. Na primeira vez que Renato me levou para jantar, não foi em um restaurante sofisticado como eu esperava. Em vez disso, me conduziu até o terraço de um prédio antigo, de onde podíamos ver a cidade iluminada abaixo de nós. Tinha arranjado uma pequena mesa com velas e uma comida deliciosa. Ele sabia que, para mim, a simplicidade carregava uma beleza própria, e soube exatamente como me encantar sem exageros, apenas sendo ele mesmo. Cada encontro era mais uma peça do quebra-cabeça dele que eu montava na minha mente e no meu coração. Em uma noite, fomos assistir a uma peça de teatro ao ar livre, e ele parecia conhecer cada detalhe daquele universo. Ele me explicava partes da trama, contava curiosidades sobre os atores, e, enquanto eu ouvia, me sentia como se ele fosse alguém de um mundo encantado, um guia para uma vida que eu nem sabia que desejava tanto.
Havia também as caminhadas que fazíamos sem rumo, quando Renato segurava minha mão como se não fosse soltar nunca mais. Conversávamos sobre nossas vidas, sonhos e medos, e ele ouvia cada palavra com uma atenção que me fazia sentir a pessoa mais interessante do mundo. Ele sabia quando eu estava cansada, quando precisava rir, quando eu queria simplesmente ouvir o som da sua voz. E assim, cada gesto dele se tornava uma lembrança que eu guardava com cuidado. A forma como ele me olhava, como se quisesse absorver cada detalhe. Os sorrisos que ele arrancava de mim com piadas bobas, as noites em que ele me fazia esquecer qualquer problema. Não era só o charme ou as palavras certas, era como ele parecia realmente me ver, entender aquilo que eu mesma ainda estava descobrindo. Eu sabia que estava me apaixonando. E, ainda que me assustasse um pouco a ideia de perder o controle desse jeito, algo dentro de mim sussurrava que ele valia o risco. Era como se eu tivesse sido transportada para um mundo de sonhos. A cada semana, Renato surgia com um plano novo, uma ideia brilhante para transformar o nosso tempo juntos em algo que eu nunca imaginaria. Quando penso nesses meses, tudo parece envolto em uma espécie de luz mágica, como se, com ele, o mundo tivesse mais cor, mais brilho, mais intensidade. Renato parecia saber exatamente como me surpreender. Uma noite, recebi uma mensagem dele com um endereço e um horário, apenas isso, sem mais explicações. Cheguei, um pouco ansiosa, a um restaurante pequeno e sofisticado, escondido em uma rua que eu nem sabia que existia. Lá estava ele, me esperando com um sorriso, segurando uma taça de vinho para mim, e eu me senti como uma personagem de filme, sendo guiada para um jantar romântico em um cenário íntimo e acolhedor. Mas os restaurantes eram só o começo. Num fim de semana, ele me levou para uma viagem inesperada até uma praia isolada, onde passamos dias inesquecíveis ao som das ondas e das nossas risadas. Fizemos longas caminhadas pela areia ao entardecer, e preparava jantares improvisados, com detalhes pensados exclusivamente para me fazer sorrir. Sentados juntos sob o céu estrelado, ele compartilhava histórias de infância, sonhos, planos. E, ouvindo-o, eu percebia o quanto nossa conexão se aprofundava a cada momento. Ele fazia eu me sentir como se nada pudesse ser mais importante do que estarmos ali, compartilhando aquilo. Lembro-me do cheiro do mar, daquela brisa suave que acariciava o rosto, e do som das ondas quebrando suavemente na areia. A praia estava vazia, um cenário quase intocado, como se o mundo tivesse reservado aquele pedacinho de paraíso só para nós. Ele segurava minha mão enquanto caminhávamos pela areia úmida, deixando pegadas lado a lado, sem pressa, sem rumo. Era só um momento, ele e eu. Ele me envolveu com seus braços, e eu me senti pequena e segura naquele abraço. Ficamos assim, apenas sentindo o calor um do outro, enquanto o vento dançava ao nosso redor. Então, ele me olhou de um jeito que fez o tempo parar. Havia uma intensidade, uma doçura no seu olhar que me fazia esquecer de tudo, como se o mundo inteiro estivesse em silêncio, e só o som das nossas respirações se ouvia. Ele aproximou o rosto do meu, lentamente, e eu fechei os olhos, sentindo a suavidade dos seus lábios. Era um beijo delicado, cheio de carinho, mas também de uma paixão contida, como se fosse um segredo compartilhado só entre nós dois. Aquele momento parecia não ter fim. As mãos dele deslizaram para o meu rosto, acariciando suavemente enquanto nossos lábios se encontravam em sincronia perfeita. Havia algo de quase mágico naquilo. Estávamos sob o céu estrelado, com o mar ao fundo. E eu me sentia completa. Como se todo o universo estivesse conspirando para nos unir ali, naquela praia isolada. Deitamos na areia, e ele me puxou para mais perto, envolvendo-me em seus braços. Ficamos ali, abraçados, olhando para as estrelas que começavam a brilhar. A conversa fluía baixinha, entre sorrisos, risadas suaves e toques delicados. Ele falava sobre sonhos, eu falava sobre esperanças, e, sem perceber, estávamos construindo juntos um mundo que parecia só nosso. A madrugada chegou, mas não nos importávamos. Ficamos ali, ouvindo as ondas e o bater dos nossos corações em uníssono. E, no silêncio daquela noite, eu soube que aquele amor era algo maior do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Nos dias que seguiam, os presentes também chegavam sem aviso.
Renato era atento aos pequenos detalhes: uma flor deixada no carro, um bilhete inesperado, um livro de poesia com trechos grifados. Ele tinha essa habilidade de transformar o ordinário em extraordinário, de me fazer sentir especial a cada momento, sem que nada parecesse exagerado ou artificial. Eu nunca soube pedir por esses gestos, mas, com ele, eles vinham de uma forma tão natural, que eu me perguntava se ele podia ler meus pensamentos. Em outro final de semana, ele me levou a um vilarejo pitoresco, conhecido apenas pelos habitantes locais. Fomos a feiras de artesanato. Experimentamos comidas novas, e ele ria quando eu tentava expressar o quanto aquelas experiências pareciam saídas de um conto. Eu me via com ele em lugares e situações que nem nos meus melhores devaneios eu teria imaginado. E, a cada viagem, a cada jantar, eu percebia o quanto ele entendia meu jeito, meus gostos, o que realmente importava para mim. Era uma felicidade genuína, quase surreal. Havia uma parte de mim que se perguntava se tudo aquilo era mesmo possível, se ele era real. Mas, então, eu olhava e via a sinceridade em seus olhos, o carinho em cada gesto, e toda dúvida desaparecia. Com ele, eu estava vivendo um sonho perfeito, mas, de alguma forma, sentia que era um sonho que poderia durar para sempre. Com o passar dos dias, uma certeza silenciosa começou a tomar conta de mim: Renato era o homem que eu sempre sonhei em ter ao meu lado. E não era só o encanto dos gestos românticos, os presentes ou as viagens inesperadas. Era algo mais profundo, algo que eu sentia mesmo nas horas mais comuns e nas conversas mais simples. Eu me via contando para ele coisas que nunca havia revelado a ninguém, compartilhando meus medos, minhas fragilidades, sem receio de ser julgada. Ele ouvia cada palavra como se fosse um segredo precioso, como se quisesse entender cada detalhe que compunha quem eu era. E não era só a atenção que ele me dava, mas a forma como ele respondia, com uma empatia que me fazia sentir vista de verdade. Ao seu lado, eu me sentia mais leve, mais compreendida, mais eu mesma. Lembro de uma noite em que ele me levou para ver as luzes da cidade do alto de uma colina. Sentados lado a lado, observando o mundo lá embaixo, ele começou a falar sobre a vida, sobre seus próprios sonhos e inseguranças. Havia uma vulnerabilidade nas palavras dele que me tocou profundamente. Como se ele estivesse me convidando a entrar em partes da sua alma que raramente mostrava a alguém. Ele não precisava fingir ser perfeito, ao contrário, me mostrava suas falhas e se abria de uma maneira que era ao mesmo tempo corajosa e bonita. Aquele momento me marcou. Eu sentia que nossa conexão ia além do romance, era como se nossos corações tivessem encontrado um lar um no outro. Havia dias em que ele me ligava só para saber como estava meu dia, sem qualquer motivo especial, apenas para me ouvir. Às vezes, só ficávamos em silêncio, ouvindo a respiração um do outro lado da linha, e eu sentia uma paz que nunca havia experimentado. Era como se mesmo o silêncio entre nós tivesse um significado. Eu não precisava preencher os espaços com palavras, ele já sabia o que estava ali. E então veio a compreensão inevitável: eu estava apaixonada. De uma maneira que me fazia querer planejar o futuro ao lado dele. Compartilhar não só os momentos mágicos, mas também as partes difíceis. Eu queria vê-lo todos os dias, dividir minha vida com ele. Acompanhar seus passos, estar ao seu lado em qualquer situação. Pela primeira vez, senti que tinha encontrado um amor verdadeiro, que parecia crescer e se fortalecer a cada dia. Estava disposta a mergulhar de cabeça nesse amor, com tudo o que ela poderia trazer, boa ou ruim, porque sabia que, com ele, tudo era diferente. Era uma noite que parecia comum, mas, com ele, eu já sabia que o comum nunca era realmente o que parecia. Renato me convidou para jantar em um restaurante à beira do lago que sempre quis visitar. Um lugar mágico, iluminado por luzes suaves que se refletiam na água tranquila. A noite estava perfeita, uma brisa leve, o som distante de risos e conversas, e o céu estrelado como se quisesse abençoar o momento. Eu só não imaginava que aquele seria um dos dias mais importantes da minha vida. Enquanto comíamos, ele me olhava de uma maneira diferente, com um brilho nos olhos que me fez sorrir sem saber porquê. A conversa fluía naturalmente, como sempre, mas havia algo no ar,
uma espécie de expectativa que eu não conseguia identificar. Depois do jantar, ele sugeriu que fossemos caminhar até um mirante próximo, onde a vista do lago era ainda mais bonita. Eu aceitei, encantada. Quando chegamos lá, ele segurou minha mão com força, e, por um momento, ficamos em silêncio, contemplando as luzes que se espalhavam pela água como pequenas estrelas. Então, ele se virou para mim. E seu rosto tinha uma expressão tão séria e ao mesmo tempo tão cheia de amor que meu coração acelerou. Sem dizer uma palavra, ele tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Meu coração quase parou. Eu observei se ajoelhar diante de mim, e tudo ao meu redor pareceu desaparecer. Eu nunca soube o que era sentir amor de verdade até te conhecer, Camila. Ele começou, a voz calma e emocionada. Com você, eu descobri o que significa querer dividir a vida, os sonhos e até os medos. Você é a pessoa com quem eu quero acordar todos os dias, aquela que me faz querer ser um homem melhor. Quer casar comigo? Quer ser minha companheira para a vida toda? Eu estava tão emocionada que as palavras não saíam. Senti as lágrimas escorrerem, e tudo o que consegui fazer foi balançar a cabeça, dizendo sim, enquanto ele colocava o anel no meu dedo. Naquele momento, eu sabia que tinha encontrado minha outra metade. Que havia algo de eterno e verdadeiro no que estávamos construindo juntos. Depois do pedido, passamos a noite sonhando acordados, já pensando nos detalhes do casamento, nos planos para o futuro. Ele segurava minha mão, e juntos começamos a imaginar cada detalhe do nosso grande dia. Escolhemos a data, e começamos a idealizar como seria. Algo íntimo, com as pessoas que amamos, cercados de flores e promessas. Nos dias que se seguiram, mergulhamos nos preparativos com uma mistura de ansiedade e felicidade. A cada decisão, cada escolha de decoração, cada plano. Eu sentia que estávamos escrevendo nossa história, criando algo que realmente era só nosso. Era como se o amor que compartilhávamos fosse crescendo, ganhando forma. E se tornando o alicerce de tudo aquilo que estávamos construindo. Eu estava flutuando em um mar de felicidade. O pedido de casamento dele, feito em um jantar encantador à beira-mar, sob o céu estrelado, ainda estava fresco em minha memória. O anel brilhava em minha mão, e seu sorriso, enquanto ele me olhava com tanto amor e admiração, parecia o suficiente para fazer o mundo inteiro desaparecer. A ideia de passarmos o resto de nossas vidas juntos parecia perfeita, algo que eu sempre sonhei, mas que nunca imaginei ser tão real. Nós começamos a planejar cada detalhe do grande dia. Eu estava envolvida em cada pequeno detalhe, pensando nos nossos sonhos e no futuro que estávamos criando. Era um momento mágico, e tudo parecia ser como eu sempre quis. No entanto, enquanto os planos tomavam forma, algo me incomodava. Uma dúvida silenciosa que estava crescendo lentamente, como uma semente. Eu nunca tinha conhecido a família dele. Renato sempre falava da família com carinho, mas de forma vaga. Então, uma tarde, enquanto discutíamos sobre a lista de convidados, decidi que era hora de finalmente pedir para conhecer os pais dele. Amor, já que estamos organizando tudo, eu pensei que seria legal se eu conhecesse melhor sua família. Não podemos planejar algo tão importante sem eles por perto, não é? Eu gostaria de conhecê-los, de passar um tempo com eles. Ele pareceu um pouco desconfortável. Mas deu um sorriso nervoso, como se estivesse tentando disfarçar algo. Seu olhar, normalmente tão seguro, agora estava evitativo. Bem, eu pensei que seria melhor esperar um pouco mais, sabe? Minha família é um pouco complicada. Minha mãe, principalmente, está passando por algumas questões pessoais, e bem, meu pai e ele não está muito por perto ultimamente. Eles têm seus próprios problemas, e eu não queria que isso afetasse nosso momento especial. Eu franzi a testa, não querendo forçar a barra. Mas também sentindo uma pontada de estranhamento. Ele sempre foi tão aberto e honesto sobre tantas coisas, mas algo no tom dele parecia diferente agora. Eu não conseguia entender direito, mas resolvi não pressionar. Talvez fosse apenas um pequeno detalhe,
algo que ele preferia manter distante nesse momento tão delicado. Eu entendo, claro. Não se preocupe com isso, só achei que seria bom me aproximar mais. Mas se você acha que é melhor assim, não tem problema. Ele sorriu de novo, pegando minha mão com um gesto carinhoso. Obrigado por entender. Vamos fazer isso quando for o momento certo. Não quero que você fique preocupada com isso agora, vamos focar no nosso dia. Tudo vai acontecer na hora certa, você vai ver. A conversa seguiu para outros assuntos, mas a dúvida ainda pairava em meu peito. Algo nele parecia desconfortável sempre que o assunto da família surgia. E a forma como ele mudava de assunto ou dava desculpas começou a me fazer questionar se realmente conhecia a verdadeira história por trás das suas palavras. Eu confiava nele, mas uma semente de desconfiança foi plantada naquela conversa. À medida que os dias passavam e a data do casamento se aproximava, ele parecia ainda mais relutante em falar sobre sua família, sempre encontrando uma desculpa para evitá-la. Eu queria entender. Queria tanto fazer parte do mundo dele, conhecer as pessoas que o moldaram. Mas ele parecia sempre escapar desse passo. Será que a história dele era tão diferente daquilo que ele me contou? Eu só sabia que, de alguma forma, o futuro que estávamos construindo estava começando a se cobrir de uma leve sombra de mistério. E, enquanto o amor entre nós florescia, a incerteza sobre o que ele estava escondendo começava a crescer. Cada dia que passava, o casamento se tornava mais real. Eu me sentia como uma personagem em um conto de fadas, em que cada detalhe estava se encaixando para construir o começo do Felizes para Sempre. Renato e eu estávamos totalmente alinhados. Nossos planos, nossas expectativas, nossos sonhos, tudo se encaixava de uma maneira que parecia quase mágica. Como se o universo nos tivesse reservado um caminho perfeito, esperando apenas que começássemos a caminhar juntos. Planejar o futuro ao lado dele era mais do que apenas pensar em um lar ou em uma rotina. Era sonhar alto, sem limites. Falávamos sobre viagens, sobre conhecer os lugares mais românticos e deslumbrantes do mundo. Ele sempre mencionava um passeio por vinícolas na Toscana, onde poderíamos caminhar entre as videiras ao entardecer, acompanhados de uma boa taça de vinho e aquela paz que só os campos italianos parecem ter. Eu sonhava em andar pelas ruas de Paris com ele, explorando cada cantinho, descobrindo pequenos cafés e nos perdendo pelas ruelas como se não houvesse mais nada a fazer no mundo. Esses planos, esses sonhos, faziam parte da nossa rotina. Ele falava sobre a casa que um dia construiríamos, um lugar elegante, com grandes janelas para deixar a luz entrar. Uma sala espaçosa onde poderíamos receber nossos amigos e família, e um jardim onde nossos filhos pudessem brincar. Eu quase conseguia visualizar tudo, o som da nossa risada ecoando pelas paredes. As manhãs preguiçosas na cozinha, e aquelas noites silenciosas onde apenas a presença um do outro seria suficiente. Nos momentos em que sonhávamos acordados, ele me olhava nos olhos e dizia que queria me dar o melhor. Que a nossa vida seria cheia de tudo aquilo que sempre quisemos. Eu acreditava em cada palavra, porque ele fazia parecer possível, fazia com que o mundo se moldasse ao nosso redor, criando o cenário perfeito para o futuro que imaginávamos. À medida que o dia do casamento se aproximava, eu me sentia flutuando. Estávamos tão envolvidos naqueles planos que o mundo parecia pequeno demais para os nossos sonhos. Com ele, o impossível parecia ao alcance das mãos, e eu acreditava que éramos capazes de conquistar tudo. Era mais do que um simples casamento. Era o começo de uma vida construída com propósito e amor, onde cada detalhe, cada sonho, fazia parte de algo muito maior. Eu mal podia esperar para começar essa jornada com ele, e, nos meus pensamentos, a certeza de que estávamos destinados a uma vida plena e feliz era inabalável. Eu estava pronta para o nosso futuro, e, ao lado dele, não havia dúvidas. Apenas expectativas de uma vida tão incrível quanto o amor que compartilhávamos. Os dias antes do casamento passavam como uma névoa encantada, misturando ansiedade, felicidade e aquele frio na barriga que acompanha a antecipação de algo grandioso.
Tudo estava quase pronto: o vestido, a cerimônia, as flores. Cada detalhe refletia o sonho que construímos juntos. Eu só não esperava que, naquele momento em que tudo parecia perfeito, pequenas dúvidas começassem a surgir. Foi em uma tarde, enquanto revisávamos algumas últimas decisões para a festa, que Renato comentou, de forma quase casual: Você já pensou em como seria uma vida mais simples? Quero dizer, uma casa menor, viagens menos extravagantes. Às vezes, acho que precisamos de menos para ser realmente felizes. Eu ri, achando graça na ideia. Ele sempre gostou de sonhar grande, de falar sobre viagens luxuosas e aventuras ao redor do mundo, e agora vinha com essa história de simplicidade? Achei que fosse alguma brincadeira ou um comentário sem importância. Claro, podemos fazer uma viagem mais simples, se quiser, respondi, sem dar muita atenção. Mas é claro que não precisamos viver de maneira modesta. Estamos prontos para o que a vida tem de melhor. Renato sorriu, mas, por um momento, senti que havia algo a mais ali. O sorriso não era o mesmo, havia uma certa hesitação em seus olhos que me deixou desconfortável. Mas afastei essa sensação rapidamente, achando que era coisa da minha cabeça. Talvez ele estivesse nervoso com o casamento, assim como eu. Afinal, estávamos prestes a dar um grande passo. Mas, nos dias que se seguiram, ele voltou a tocar no assunto de maneira sutil. Comentava sobre como uma vida mais simples poderia ser menos estressante. Mencionava como as pessoas que vivem de forma modesta parecem mais felizes e satisfeitas. Uma noite, enquanto falávamos sobre nossa lua de mel, ele até sugeriu trocar o destino paradisíaco que havíamos escolhido por uma viagem mais próxima, para aproveitar as coisas de maneira mais natural, como ele disse. Eu comecei a ficar confusa. Aquilo não parecia se encaixar na imagem do homem que eu conhecia. O homem que adorava fazer planos ambiciosos e imaginar um futuro cheio de realizações e conquistas. Mas, ao mesmo tempo, me convenci de que era apenas um reflexo da ansiedade pré-casamento. Afinal, estamos prestes a nos casar, e é normal questionar algumas escolhas antes de um passo tão importante. A vida a dois exige algumas adaptações, certo? Mesmo assim, algo dentro de mim me dizia que havia mais ali, algo que eu não conseguia entender completamente. Porém, a cada vez que esses pensamentos surgiam, eu os afastava, concentrando-me no que realmente importava: nosso amor, nossa conexão e o futuro que imaginávamos juntos. Ele era o homem dos meus sonhos, aquele com quem eu desejava passar o resto da minha vida. Não seria um ou outro comentário estranho que mudaria isso. Assim, ignorei aqueles sinais, acreditando que eram apenas reflexos da pressão dos dias que antecediam o casamento. Estávamos prestes a começar nossa vida juntos, e eu queria acreditar que nada poderia desviar nosso caminho. O grande dia finalmente chegou. Acordei cedo, meu coração batendo acelerado como se estivesse a 1000 por hora. Mas ao mesmo tempo sentindo uma calma estranha, como se tudo estivesse prestes a acontecer, exatamente como eu sempre sonhei. O vestido estava lá, pendurado cuidadosamente, os detalhes da cerimônia planejados com tanta dedicação, a decoração perfeita, como um conto de fadas tomando forma. Tudo estava pronto. E eu mal podia esperar para finalmente vê-lo, meu noivo, naquele altar. Estávamos prestes a dar o maior passo de nossas vidas. O dia passou. As horas se arrastavam lentamente enquanto eu me preparava, mas quando o momento chegou, eu mal conseguia conter a emoção. Olhei pela janela da sala onde me arrumava, e os convidados começavam a chegar. Se posicionando em seus lugares, sorrisos brilhando, murmúrios de excitação no ar. O som da música suave preenchia o ambiente e tudo parecia perfeito. Mas, enquanto eu me ajeitava na cadeira, a ansiedade começou a me consumir. Onde ele estava? Ele deveria estar se preparando também, aguardando o momento de entrar, de me ver pela primeira vez em meu vestido, como todos os noivos fazem. Eu podia sentir o nervosismo crescendo dentro de mim, e ao mesmo tempo, uma sensação estranha que eu não sabia explicar. Os minutos pareciam uma eternidade. Quando me olhei no espelho, quase me perdi na imagem refletida.
Eu estava pronta, perfeita, mas ele, onde estava? A cerimônia estava prestes a começar, e o nervosismo tomou conta de mim. Mas eu ainda não conseguia entender por que ele não estava ali. Então, a porta se abriu, e a música começou. O momento mais esperado da minha vida finalmente chegou. As flores, as velas, os rostos felizes dos convidados. Mas ele não estava lá. O coração bateu mais forte no meu peito. Um estrondo que me fez parar por um segundo. Onde estava ele? Os olhares dos convidados estavam fixos em mim. Mas eu só conseguia procurar por ele. Foi então que o vi, entrando na sala, mas algo estava errado. Ele não estava vestido como eu esperava. Não usava o terno impecável que havia escolhido, o traje elegante, digno de um dia tão especial. Em vez disso, ele estava usando roupas simples. Como se fosse um dia qualquer. Um conjunto de calça jeans e uma camisa simples. O contraste era gritante, e isso me deixou sem palavras. O coração pulou uma batida, depois duas. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele se aproximava, e meu corpo paralisou por um momento. Não conseguia entender. O que estava acontecendo? Onde estava o homem que sempre me prometeu o mundo, a vida dos meus sonhos? Quando ele finalmente parou diante de mim, havia um olhar estranho em seus olhos. Ele parecia desconfortável, quase envergonhado, e isso me cortou profundamente. Ele não sorria como eu esperava, não havia aquela luz nos seus olhos. Em vez disso, havia uma distância que eu nunca tinha visto antes. Eu abri a boca para perguntar, mas as palavras não saíam. Foi então que ele falou, quase como um sussurro. Eu não sou quem você pensa que sou. O choque me paralisou. O que ele queria dizer com isso? Eu não conseguia processar. Cada palavra dele era uma lâmina cortando em pedaços as certezas que eu tinha, as promessas que havíamos feito. Fiquei ali, no altar, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. A multidão ao meu redor parecia distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu estava ali, com o homem que amava, mas ele não era mais aquele homem. O silêncio estava ensurdecedor. Eu ainda não conseguia compreender o que estava acontecendo. O homem que eu amava estava ali, à minha frente. Mas não era o homem que eu pensava conhecer. A imagem dele, com aquele terno impecável, com o charme de um homem de negócios, sofisticado e bem-sucedido, havia desaparecido. No lugar dele, havia um homem comum, usando uma camisa simples, calça jeans e um olhar distante, quase melancólico. O choque era profundo, como se a realidade tivesse se desfeito em um instante. Não conseguia entender o que ele estava tentando me dizer. Não podia ser verdade. Eu sentia o calor das lágrimas começando a surgir, mas tentei me controlar, tentando entender. E então, ele falou. Cada palavra que saiu da boca dele parecia uma faca afundando pouco mais fundo no meu coração. Eu não sou quem você pensa que sou. Disse ele, com a voz baixa e trêmula. O som das suas palavras parecia ecoar na minha mente, me fazendo sentir um turbilhão de emoções que eu não sabia como lidar. Eu não sou o homem rico que você imagina. Não tenho a vida luxuosa que você acha que tem. Eu não sou esse cara. Eu não queria te enganar, mas eu precisava de alguém que me amasse por quem eu realmente sou. O que ele estava dizendo? Eu olhei para ele, sem saber como reagir. O choque foi tão grande que minhas pernas começaram a tremer. Eu sentia o olhar dos convidados sobre nós, mas não conseguia desviar os olhos dele. O homem que eu amava estava ali, mas não era quem eu pensava que fosse. Ele continuou, as palavras saindo com dificuldade, como se estivesse carregando um peso imenso. Eu percebia sua luta interna, mas ao mesmo tempo, sentia uma dor crescente dentro de mim. Ele respirou fundo, com o olhar perdido, e começou a contar sua história. Minha vida nem sempre foi simples. Na verdade, eu cresci rodeado de tudo que o dinheiro podia comprar. Fui criado em uma mansão enorme,
com festas luxuosas, viagens para o exterior e acesso a tudo que qualquer pessoa poderia desejar. Meu pai era um empresário famoso, dono de uma rede de hotéis que expandia pelo mundo inteiro. Naquele tempo, eu acreditava que a riqueza era a resposta para qualquer coisa. Acreditei nisso até que tudo desmoronou. Ele fez uma pausa, e eu percebi o quanto essa memória o tocava. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu pai se envolveu em uma série de negócios arriscados. Aparentemente, ele tentava expandir a rede de hotéis com uma velocidade que o mercado não conseguia acompanhar. Eu era jovem demais, e talvez ingênuo demais, para entender o risco. Só percebi a gravidade quando vieram os processos, as dívidas e as dívidas ainda maiores para cobrir as primeiras. Em poucos meses, nós perdemos tudo. A mansão, as empresas, os carros, as viagens. Tudo desapareceu como se fosse uma ilusão. Meu pai não suportou a pressão e... Ele desviou o olhar, e o silêncio dele disse tudo. As palavras que ele não precisou dizer me fizeram entender o quanto isso o havia marcado. Depois disso, eu me vi sozinho. Desempregado e sem nada. Vi aqueles que um dia eram amigos se afastarem, e as portas que sempre estiveram abertas começarem a se fechar uma a uma. Percebi que não era a mim que admiravam, mas a posição, o dinheiro. E então decidi que, para construir uma nova vida, eu precisava ser apenas eu. Nada de marcas, nada de festas. Eu queria recomeçar em uma vida mais simples, mas nunca perdi a esperança de encontrar alguém que pudesse me ver como eu realmente sou. Sem me julgar pelo que eu tenho ou deixei de ter. Eu observava, e aquela confissão me comovia profundamente. Ele continuou, com a voz embargada, mas uma sinceridade que eu nunca havia ouvido antes. Desde o início, quando nos conhecemos, quis manter a simplicidade, mas o medo de te perder, resolvi mostrar a você uma vida que já tive, mas que desmoronou. Tudo o que eu desejava era que você me amasse pelo que eu sou agora. Não pelo que eu fui ou pelo que um dia poderia ter novamente. Suas palavras ecoavam em mim, e, naquele instante, percebi que o que realmente importava estava ali, ele. Aquilo que havia me atraído desde o começo não era o brilho, mas a verdade que, aos poucos, ele deixava transparecer. Sabendo agora de tudo o que ele havia vivido, entendi que ele já fora alguém respeitado. Alguém que todos invejavam. Mas também alguém que aprendeu o preço real do amor e da lealdade. Depois de alguns segundos de silêncio, caminhei até ele, tomando sua mão e o olhando diretamente nos olhos. Eu não estou aqui pelo que você tem ou teve. Estou aqui por quem você é hoje. Ele suspirou, e senti seu alívio se transformando em um leve sorriso. A riqueza dele não estava mais em coisas materiais. Ela estava ali, na humildade e na sinceridade que me revelava agora. E isso era tudo o que eu precisava para dizer sim e escolher essa vida ao lado dele, fosse ela simples ou repleta de dificuldades. E eu sabia que, se te contasse antes, você não me daria a chance de ser eu mesmo. Eu queria que fosse perfeito. Eu queria te mostrar a vida dos meus sonhos, as viagens, os jantares elegantes. Mas, no fundo, eu sabia que isso não era quem eu sou hoje. Eu sou só um homem comum, com um emprego simples, com um carro velho e... Mas eu te amo. Eu amo quem você é. E eu só queria ser amado por quem eu sou, sem mais nada. Cada palavra dele me cortava, e a cada segundo, a realidade que eu conhecia parecia se desfazer. Eu o amava, e, de repente, me vi questionando tudo o que havia vivido até ali. Como ele pôde esconder isso de mim? Como ele pôde construir uma história tão perfeita, tão cheia de mentiras, só para manter essa fachada? Eu me senti traída, não só pela mentira, mas pela ideia de que tudo o que havíamos compartilhado tinha sido, de alguma forma, uma ilusão. Eu respirei fundo, tentando processar tudo o que ele acabará de dizer. Mas, no fundo, sabia que havia algo de verdade nas palavras dele. Ele estava ali, diante de mim, com a sinceridade estampada no rosto. E, embora a dor fosse imensa, havia uma parte de mim que compreendia a complexidade do que ele havia feito. Ele queria ser amado de verdade, sem precisar esconder quem ele realmente era.
E eu também queria ser amada por quem eu era, não pelas minhas expectativas, não pelas aparências, mas pela essência. Os convidados observavam em silêncio, mas eu não conseguia mais ouvi-los. Estava presa naquele momento, naquela revelação que me tirava o chão. Mas ao olhar para ele, algo me dizia que talvez não fosse o fim. Eu olhava para ele, tentando entender o que se passava dentro de mim. A dor da decepção, a confusão e a raiva se misturavam com uma estranha sensação de clareza. Ele estava ali, diante de mim, sem as roupas de luxo que eu esperava. Sem a fachada de riqueza que parecia ser a base de todo o nosso relacionamento. Mas era ele. O homem que eu conhecia, com suas falhas, com sua verdade crua. E, ao mesmo tempo, era alguém que eu ainda amava. Aquelas palavras que ele disse, eu só queria ser amado por quem eu sou, ecoavam na minha mente. Ele estava ali, vulnerável, abrindo-se de uma maneira que eu nunca imaginei. E a dor de saber que ele havia me escondido isso, me enganado durante tanto tempo, era sufocante. Mas algo dentro de mim sabia que não era esse o ponto. Não era mentira sobre o que ele tinha ou deixava de ter. O que realmente importava era quem ele era. E, agora, eu tinha que decidir, seria capaz de aceitar aquele homem simples. Sem luxo, sem riquezas materiais, mas cheio de amor e sinceridade? Eu me senti como se estivesse em uma encruzilhada. Com o mundo inteiro se espalhando diante de mim. O casamento, a vida que havíamos planejado, tudo estava em jogo. Eu poderia virar as costas, deixar que a mentira nos separasse. Aceitar que o que havia entre nós fosse apenas uma fantasia. Uma ilusão de um mundo que não existia. Mas eu não queria isso. Porque, no fundo, o que eu sentia por ele não tinha nada a ver com o que ele possuía. O que eu amava era quem ele era, o homem com quem eu compartilhei tantos momentos. Tantos risos, tantas promessas. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, vi-o sem as camadas de fantasia. Vi a fragilidade, a humanidade dele. Ele estava ali, esperando, tão inseguro, tão exposto. O amor que ele sentia por mim, a sinceridade de suas palavras, era tudo o que eu sempre procurei. A vida que ele me oferecia, simples, sem as grandes promessas de riquezas e luxo. Parecia agora mais verdadeira do que qualquer sonho que eu tivesse alimentado. Eu respirei fundo e, com os olhos ainda fixos nos dele, falei. Tentando manter a voz firme, apesar da tempestade dentro de mim. Eu te amo. Eu sempre amei. Não importa o que você tenha ou não tenha. O que me importa é quem você é. E eu escolho você. Eu escolho o amor, a verdade. E a vida que podemos construir juntos. Ele me olhou, surpreso, como se não acreditasse no que ouvia. Mas, em seus olhos, eu vi algo que nunca tinha visto antes, alívio. Um sorriso tímido, mas genuíno, começou a surgir em seu rosto. E aquele sorriso fez meu coração bater mais forte. Ele havia me dado a escolha, me deixado decidir. E agora, eu fazia a escolha que sempre deveria ter feito, seguir o amor, não a aparência. Não o que o mundo acha que é importante, mas o que realmente importa. Aos poucos, as palavras dos nossos votos começaram a preencher o espaço, e o som da nossa união, verdadeira e desprovida de qualquer fachada, tomou conta de mim. Quando ele segurou minha mão, com aquela firmeza simples. Eu soube que era isso que importava. Não precisávamos da riqueza, da ostentação. O que importava era o amor que compartilhávamos, a companhia um do outro. E era disso que nossa vida seria feita. O casamento, assim, aconteceu, e não foi o que eu imaginei. Não foi uma festa de luxo. Não foi um conto de fadas com tudo perfeito. Mas, na verdade, foi mais do que eu poderia ter sonhado. O amor que nós dois compartilhávamos era mais forte do que qualquer aparência. Mais forte do que qualquer mentira. E, quando nos casamos, foi com a certeza de que juntos seríamos capazes de construir uma vida cheia de verdade, de simplicidade e de um amor que resistiria ao tempo e às adversidades. A vida que começávamos a construir seria modesta, mas cheia de autenticidade.
E, de mãos dadas, sabíamos que o que importava não era o luxo ao nosso redor, mas o que vivíamos dentro de nós dois. Era isso que faria nossa história ser única. E eu sabia que essa escolha, essa decisão, era a mais verdadeira de todas.